Gravação iniciada. Muito obrigada. Retomamos a sessão da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendrabini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa como suplente convocada e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós passamos agora ao julgamento do item 155, cuja recorrente é Singular Couro Limitada, e a recorrente sou eu, a presidente Lisiane Angelotti Meira. Todo mundo conseguiu acesso ao voto e ao relatório? Eu acho que não há necessidade, aliás, o relatório é muito curto, né? Basicamente, pedido de ressarcimento relativo a COFINS, né? Foi negado pela DRJ, basicamente porque, né, não houve comprovação, né? Também a recorrente questiona a questão de multas e juros, tanto na impugnação quanto aqui, e também a decisão de piso foi denegatória. Houve um recurso voluntário, em que a recorrente apresentou preliminares e questões de mérito, então, basicamente, ela atacou dizendo que houve cessamento de defesa, que ela não conseguiu entender a discussão, que não recebeu os documentos, que não houve lançamento, que não houve instrução, né, do despacho declaratório, que não há fundamentação legal. E no crédito, ela diz que... Presidente, sim? A Semira apagou, né? Obrigada. Eu estava olhando aqui. Semira, não vou expulsá-la, que é melhor. Obrigada, Salvador. Eu estava olhando o processo, não tinha visto. E agora é o Marcelo. Tá? Eu também. Marcelo? Marcelo? Estou aqui. Tá bom, eu já ia te derrubar, né? Você acha melhor sair ou... Já não basta o Salvador, não, pô? Peraí. É que a gente não está te vendo, Marcelo. Você está escutando bem? Eu estou escutando bem. Tá bom, então vamos prosseguir. Qualquer problema você avisa, ou se não der, desconecta. Tá aí. Semira, você acompanhou até onde? Até a lista de matérias de preliminares de mérito. Então, na verdade, eu estou no relatório, mas aqui a gente já entra na questão do recurso, né? Então, nós temos questões de mérito aqui que serão tratadas. Ela diz que os créditos são legítimos, perde o afastamento da multa e diz que houve denúncia espontânea, questiona a aplicação da multa dos juros e a própria aplicação da Selic. Posso passar para o voto? Tudo bem, Marcelo? Tudo. Se está um barulho um pouco estranho, eu vou silenciar e qualquer coisa vocês voltam. Vou voltar aqui também. Pronto. Vamos lá. Nas preliminares, ela basicamente questiona, né, o despacho decisório, dizendo que a autuação é nula, não demonstra enquadramento legal, não demonstra as multas, né? E a decisão de piso foi basicamente que o fundamento é a própria declaração, né? E que, de fato, não há que se apresentar maiores fundamentos, simplesmente a declaração não foi homologada, né? E a recorrente teria que apresentar os elementos. A recorrente também diz que recebeu só despacho decisório, sem documentação, né? Ela questiona, dizendo que não houve um lançamento tributário, questiona porque haveria deficiência na instrução, e diz que o despacho decisório é nulo por falta de fundamentação, né? O despacho decisório, na verdade, é uma estrutura simplificada que nós conhecemos
e que aceitamos nessa situação, né, que, na verdade, é a própria recorrente que está declarando a compensação, ela tem que entender o que está declarando, né, e ter os elementos para comprovar se, eventualmente, o físico não aceitar. Então, em relação às preliminares, eu não dou razão à recorrente. Entrando no mérito, ela diz que os créditos são legítimos, né, mas ela não apresenta elementos de prova. Ela diz que são suficientes, né, tanto que é verdade que a administração teria autorizado, mas, na verdade, não foi compensado e a gente não tem os elementos. Ela diz também que ela declarou corretamente, que ela pagou, então que houve denúncia espontânea, porque ela declarou e pagou o seu tributo, ainda que em atraso, né, antes do início do procedimento. Na verdade, se entende que ela não declarou e pagou integralmente, então também se afasta, né, e mesmo que ela tenha feito a declaração, a gente não tem denúncia espontânea com a mera declaração, né. Aqui eu pus até a súmula do STJ, mas vai além disso, né, a questão é que não foi aceita a compensação. Ela questiona também a aplicação das multas, juros e da inaplicabilidade da taxa Selic, e aí, na verdade, eu cito a súmula 4 do CARF e também entendo improcedente nesse ponto. Então, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Marcelo, está nos ouvindo? Ouvi tudo. Ótimo. Eu vou dar um tempinho para que verifique se há alguma dúvida, mas é basicamente isso. Como não foi reconhecido os créditos da compensação e a comissão não foi homologada, acho que não teria nem por que essa discussão da denúncia. Eu fiz ali a súmula, não faz nem sentido, mas... Tá bom. Como ela trouxe, ela disse que declarou e pagou, então não há... Não é o que entende a fiscalização e nem nós. Podemos votar? Então, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Então, o item 155, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 156 a gente não fez ainda. Apesar de ser embargos, eu acho que é um pouco mais complexo. Marcelo, apesar de já ser quase 11h30, eu vou te retirar aqui para ver se você consegue voltar com imagem. Pode ser? Claro. A gente abre aqui. Tá. Enquanto eu lembro exatamente o que é. Ok, eu vou ler um pouco porque... Caramba, tava tão bom, Marcelo. Então, Vai aparecer. Qual é o processo agora? É 155, Camboriú. Mas pelo número você consegue ver. Presidente, Sim? tem uma anotação de que ele foi retirado de pauta em janeiro, a pedido da Mas ele PGCN. voltou, não sei por quê.
Eu acho que ele voltou equivocadamente, porque mesmo que tenha subido o limite de alçada, uma vez que foi retirado para sessão presencial. Foi retirado para presencial? Retirada de pauta pedido da PGFN, nos termos da portaria 12, do artigo 12 da portaria CARF 17.296, o processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. É a hipótese do envio para presencial. Então, tá. Eu vi que ela voltou. Então a gente fica com essa dúvida. Eu vou retirar de pauta de novo para esclarecimento. Então não vamos votar o 155. Apesar de ser só em barra. Ok, eu acho melhor, né? Pode ser um... aí, pelo meu controle, a gente passa para o doutor Ari, o 69. E se tiver que ser julgado, a gente julga na próxima. A Adriana gostaria de falar. Sim, Adriana. Presidente, sou eu, Fabimar. O retirado de pauta foi o 156? Foi. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Doutora Ari, a gente pode ir para o 69? Sim, o 69... Só deixa eu anunciar, então eu já lhe devolvo. Não, o 69 e o 172 podem ser julgados em conjunto. Um é COFINS e outro é PIS. Ótimo. Então, vou anunciar os dois. Passamos ao julgamento dos itens 169 e 172 da pauta, cuja recorrente é a Mônaco Diesel Limitada, de relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Eu coloquei na pasta o 169. Desculpa, eu coloquei na pasta 172. Como eles são iguais... Ótimo. Esse caso aqui, tanto a doutora Semiramis como o doutor José Adão já julgaram parecido nessa sessão. É o caso do comerciante atacadista, varejista de veículos, que solicita os créditos do sistema monofásico. Ele julga que, por ele ser concessionário de veículos e ele ter a alíquota reduzida a 0, como existe tributação na cadeia anterior, e por conta do artigo 17 da Lei 11.033, ele tem direito à manutenção de créditos. O caso é o mesmo, não vou nem ficar aqui perdendo o tempo dos senhores, mas o mérito é esse. Ele é uma concessionária de veículos e peças, e ele solicita o ressarcimento dos créditos da COFINS não cumulativa, mercado interno, requerido pelo contribuinte com fundamento no artigo 17 da 11.033. A delegacia de julgamento considerou... nesse caso aqui, eu coloquei esses gráficos porque existia um pedido de ressarcimento em duplicidade. Um desses pedidos de ressarcimento, ele usou crédito que já havia sido indeferido anteriormente. Por isso, a própria delegacia não aceitou esse pedido. Portanto, ficaram só os dois pedidos que estão aí na folha 3. Tem uma tabelinha aí com 2 pedidos do primeiro trimestre de 2007. E aí a glosa foi por inexistência de crédito disponível no DACOM, que por si só não dá esse direito, como também
refere-se à aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada monofásica para revenda, os quais não são geradores de crédito. Tanto a delegacia de origem como a DRJ negaram provimento por conta da falta de direito. E ele defende que o artigo 17 da 11.033 garante a manutenção do crédito, apesar dele ser tributado, das vendas dele serem alíquota zero, a cadeia anterior foi tributada, lá no importador, no produtor, ele faz direito, faz jus ao crédito que está embutido no preço do carro que ele adquiriu do produtor. Para não me estender muito no assunto, que o caso já foi discutido inclusive nessa sessão e muito bem já julgado tanto pela doutora Sementes como pelo doutor José Adão, eu neguei provimento por aqueles pelos motivos que já foram expostos, que os créditos não são permitidos pela lei 10.833 e nesse caso a COFINS, e que não existe manutenção de crédito inexistente. Como o crédito nunca existiu, não há o que se manter. Portanto, eu nego o provimento e não reconheço o direito creditório pleitado. É o meu voto nos dois processos, presidente. Muito obrigada. Então, a proposta do relator para os itens 169 e 172 é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Opa. Eu me acompanho. Doutor Marcelo. Que a listinha está aqui, eu vou sem pensar. Eu vou pedir divergência porque eu não concordo comigo. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semira Mês. Eu não escutei, doutora. A senhora pode repetir? A senhora está desligando quando fala. Desculpa, acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 169 e 172, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari, a gente conseguiria fazer o 170? Consegue. Então, vou anunciar. Passamos, então, ao julgamento do item 170, cuja recorrente é a Companhia Brasileira de Cartuchos, também de relatoria do doutor Ari. Esse é o 720.002. Por favor, doutora Ari, quando... Eu estou abrindo aqui o meu arquivo. Então, esse caso aqui, ele é a multa isolada de 3 processos... Aqui, ó, lá no meu relatório. Trata-se de auto de infração, presença da multa isolada referente a compensações não homologadas em 2 processos, 721.656 e 721.664. Esses 2 processos estão lá nos repetitivos que nós julgamos ontem. E aí tem o relatório da RJ, mas o que é importante, eu vou lá direto para o meu voto, que é lá na folha 4. Como salientado anteriormente, a multa constituída nestes autos tem conexão com as compensações não homologadas tratadas nos processos 721.656 e 721.664, os quais estão sendo julgados nesta sessão em lote onde o paradigma é o processo 721.658. Nós julgamos ontem. Que é o 721.658, é o item 51. Aquele lote, dentro daquele lote, estão esses 2 processos em que a multa está sendo aplicada. No citado processo
721.658, que é o paradigma daquele lote, teve aquela discussão lá do intervalo e nós decidimos por rejeitar a preliminidade e, no mérito, dar provimento parcial para que a delegacia analise o crédito de acordo com a decisão judicial. Em função desta decisão, que se repetirá nos processos reflexos, será a mesma a ser adotada nos processos que são objeto dessa multa isolada. Desta forma, proponho que o presente processo seja encaminhado à unidade de origem para que aguarde o resultado dos processos tais para, após tal resultado, adaptar o lançamento constante desse processo. A minha proposta é mandá-la para a unidade de origem, como eles vão rever aquele lançamento, adaptar a ordem judicial. Pode ser que não tenha sobrado compensação não homologada e talvez a multa nem exista. Então, eu estou encaminhando para lá, minha proposta, encaminhar para lá para que eles, quando eles refizerem o julgamento daquele, eles adaptarem essa multa. Pode ser que ela não exista, talvez ela até diminua e muito, então vai depender do julgamento daqueles que nós encaminhamos para lá também. Esse é meu voto, presidente. Não tem como ser líquido, né? Porque é acessório. Okay. A resolução que você está propondo também, né? Mas aí, essa resolução vai voltar, hein? É uma resolução. Por quê? Porque a resolução volta, meu filho. Se você quer... sim, volta. Se tiver multa, a gente julga, de acordo com os processos. Não, mas ela vai voltar em qualquer circunstância. E o que vocês sugerem? Mas não tem como. Bom, eu naquele outro processo, eu tinha divergido, né? Naquele outro processo, eu votei pelo não conhecimento do processo. Mas é multa, como é que eu não tomo conhecimento? Sim. Não, é outro processo, não conhecimento. Aquele outro processo... Mas vai voltar. Vai ter que adaptar a multa, não tem jeito. Sim. Eu acho que esse processo aqui, eu acho, dando não conhecimento no outro, eu vou ter que votar pelo provimento do recurso. No seu caso, sim. Eu vou ter que votar pelo provimento do recurso. Agora, você fazer uma resolução, eu acho que não é o caminho. Eu acho que se você quer aguardar, você tem que fazer uma resolução para sobrestar o processo na Câmara. Igual não, eu quero aguardar. A minha proposta é que a delegacia ajuste a multa. Não adianta aguardar aqui. Cara, mas você não pode dar decisão ilíquida, por isso pode, tem que suspender mesmo. Ela já foi julgada na DRJ, então o ideal seria que a gente fez por causa da Semiramis, que a gente sobrestou na Câmara, aguardando os processos subirem de novo. Isso, você acha que tem que aguardar uma outra decisão para que esse processo seja decidido? Você tem que mandar aguardar lá na Câmara, ele ficar guardadinho lá. Quando a solução do outro sair, ele vai voltar para você e aí você toma a decisão. É igualzinho da Semiramis de ontem. Você fez por resolução, Semiramis, o seu? O do Ari é pior do que o meu, porque o meu ainda vai ser julgado no dia que a gente não sabe pelo CARF. Então a gente está aguardando, em virtude do desencontro, sessão presencial e tal, aquelas coisas todas. O do Ari é pior, porque já houve decisão nossa naqueles, os processos já vão voltar. Já vão voltar para a origem. Então, eu acho que o sobrestamento ele tem que ser para aguardar a liquidação do acórdão na origem para poder aplicar o valor aqui para verificar se vai ter reflexo na multa ou não. O caso dele é pior ainda, o caso dele sem dúvida é o sobrestamento. Porque assim a gente colocou... o que eu quis dizer é que vai ter o mesmo resultado do que você deu no seu de sobrestar aqui no caso. Que é esperar a gente saber quanto é o crédito ou quanto não tem de nada de crédito, né? Então, essa justificativa que você deu, que é aguardar o julgamento dos outros dois, você não tem como mandar para a origem, porque não foi julgado aqui ainda. Então, você tem que aguardar aqui na Câmara esse processo liquidados. Então, como é que eu escrevo? Seja sobrestar... É resolução mesmo para sobrestar o processo aqui na Câmara.
Só isso? Para aguardar o julgamento dos processos números tais. Na verdade, se ele mandar para a origem, teria que ser já com julgamento, né? Então vamos mudar. É isso mesmo. Para que sejam esses dois, na verdade, eles vão ser liquidados, não é isso? Uhum. Então você pode colocar aqui, em virtude da relação de prejudicialidade desses dois processos ao seu processo, você tem que aguardar a liquidação dos outros para ter ciência se o crédito é mantido ou negado. E então se aguarda essa liquidação na Câmara. Tá. Como é que escreve? Na secretaria desta Câmara? Pode colocar só nesta Câmara, tá bom, porque a gente tem uma figura meio híbrida, né, uma mistura de secretaria, com apoio, com... eu não sei. Quando o senhor Iovaldo era mais fácil, né, mas agora eu nem conheço. Então, só sobrestando na Câmara já tá bom. Só isso, para que se aguarde o resultado desses dois outros. É isso? A liquidação, né? E o resultado já tem, você já deu uma decisão, a liquidação. Para que se aguarde a liquidação dos processos XY. Que já foram que serão enviados para a origem. Ou isso nem precisa colocar, não sei. Eu vou mudar aqui, aí eu troco na pasta, tá bom? Por favor. Podemos votar? Então, o relator está propondo o sobrestamento. Doutor Marcelo? Bom, em linha com o que eu votei em outro processo, aqui eu dou provimento pelo cancelamento da multa. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Eu também, como tinha acompanhado a divergência, vou acompanhar para ser coerente. Obrigada. Doutora Semiramis? Vou acompanhar o relator, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 170, a decisão é por maioria de votos pelo sobrestamento desse processo até a liquidação dos processos indicados. Pronto, já mudei a redação, está indo para a pasta, tá bom? Ótimo, obrigada. Agora nós passamos efetivamente para o dia 23, não sei se dá mais tempo de alguma coisa. O 173 já foi, Semiramis? Eu não anotei. Não, a gente não chegou nele ainda. A gente fez um com o mesmo nome ontem. Mas, dá tempo de fazer agora ou é melhor deixar na pasta? Já está na pasta. Eu vou dar uma olhadinha nele, mas acho que não é muito completo. Tá. Se não dá tempo, a gente continua à tarde. Então, passamos então ao julgamento do item 173, cuja recorrente é a Indústria Cerâmica Fraiane Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, quando tiver em condições, por favor. Está na pasta já, tá bom? É o final 2017-60, a pasta da Cerâmica Fragnani. Presidente, eu vou... Não estou me lembrando, mas o relatório é bem curtinho e eu voto também. Bom, na origem... Posso começar, presidente? Pode, por favor. Na origem, o PEDECOMP foi transmitido com o objetivo de compensar débito com crédito de COFINS decorrente com alimento em... O não homologou a compensação, tendo em vista que o crédito associado ao DARF já tinha sido objeto de análise em PEDECOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento a pedidos de restituição. Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o pagamento encontra-se disponível em razão de sua desvinculação na DCTF do período. A DRJ negou provimento à manifestação de conformidade, cuja ementa é vedada nos termos dessa portaria,
O recurso voluntário afirma que não se atentou ao fato de que a defesa sustentada na manifestação de inconformidade não foi cumprida pelo Departamento Fiscal, que estava incumbido de enviar as devidas retificações de obrigações acessórias, e requer ampliação do prazo para apuração do efetivo direito ao crédito tributário. Ou seja, aqui é um caso em que o próprio contribuinte se defendeu, ele disse que delegou a defesa técnica da manifestação para o setor que não o fez. Então, em recurso voluntário, ele pretende que seja dado nova oportunidade para ele, com concessão de prazo, para que ele possa fazer as retificações que ele acredita que vão demonstrar o indébito dele. Bom, a primeira questão aqui é que a alegação de que o valor do pagamento está disponível pela desvinculação de CTF, esse argumento não procede, porque o pagamento indevido, ele se denuncia e a comprovação. E o DARF utilizado no PADECOMP apresentado, ele já tinha sido objeto de outros 2 processos de ressarcimento, em que o mesmo DARF foi negado em ambos. Eu trago o parágrafo 17 do artigo 64 para dizer que cabe a regulamentação do procedimento de compensação e ressarcimento para a central. Então, através da instrução normativa número 600, vigente à época desse processo, o artigo 26, parágrafo 3º, 4, prescrevia que não poderão ser objeto de compensação mediante entrega pelo sujeito passivo da declaração se o débito já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva. Sobre o fato de o DARF já ter sido indicado em outros processos de compensação, o contribuinte não teceu nenhuma linha de defesa. Então, ateve seu recurso pleitear a ampliação desse prazo para comprovar o indébito. Consequentemente, verifica-se que o recurso voluntário não atacou o mérito da não homologação da compensação. Então, não tem objeto, ou seja, não há matéria para conhecimento dessa turma, foi o que eu entendi. Então, meu voto foi por não... Semiramis cortou seu voto. Semiramis? Oi? Cortou seu voto, sua conexão deu uma piorada. Você pode repetir seu voto final. Aqui, mas... A conclusão. O teor do voto conseguiram acompanhar, né? Sim, então, a minha sugestão é por não conhecer o recurso voluntário, porque a gente não tem, além de nós temos a proibição de usar o mesmo DARF, que já foi objeto de outros processos, com base na IN 600, além disso, o pedido de prazo aqui, ele não faz parte do recurso, que deveria ter tratado só do mérito da compensação. Então, por isso, não conhecer, na minha opinião, não tem objeto para análise. Ok, doutora, obrigada. Então, no item 173, a proposta da relatora é não conhecer do recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Tipo, doutor José Adão repetir. Doutor José Adão? Acompanho, relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Com isso, encerramos 173. Eu creio que o próximo é 203 da doutora. Ele é repetitivo, né, presidente? Repetitivo. Sim, é verdade, desculpe. Vamos lá. 173, ele é paradigma para os itens 174 a 182. Então, a mesma decisão será aplicada a esses itens. Eu creio que o próximo agora é 209. Temos menos de 10 minutos. A senhora acha que é tempo de iniciar, doutora? Ou deixamos para o período da tarde? 209. Petro-Bahia. Vou olhar o voto para ver o tema, que eu já não me lembro.
pasta, presidente, também, se vocês quiserem já olhando. Eu acho que dá para ser feito, sim, presidente. É um pedido de... Posso anunciar aqui. Então, vamos passar a votação do item 200... A votação não, o julgamento do item 209, cuja recorrente é a Petrobahia S.A., de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Presidente, eu vou passar direto ao voto, que eu trago o problema e eu abordo o problema e já dou a minha solução. Sim. A recorrente sustenta que a intimação CEORT determinou a apresentação dos arquivos digitais de todos os estabelecimentos. Aqui é um pedido de ressarcimento e compensação, né? A fiscalização e a DRJ entenderam que os pedidos somente serão recepcionados depois de prévia apresentação de documento digital com os documentos comprobatórios de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. O que aconteceu aqui é que a empresa pleiteou o ressarcimento e a compensação só em relação a crédito, só alguns estabelecimentos tinham apurado, outros não. Os outros estabelecimentos seriam administrativos ou, no entendimento da recorrente, não teriam gerado créditos que ele está pleiteando aqui. Então, quando ele foi intimado, ele apresentou os arquivos apenas dos estabelecimentos que ele entendia como produtores, como origem dos créditos, né? A fiscalização entendeu que não, que para uma análise fiscalizatória teria que ter oferecido os arquivos de todos os estabelecimentos. Então, em relação a esse ponto, ele sustenta que a intimação fiscal, ela mandou apresentar todos os arquivos dos seus estabelecimentos, mas ela interpretou dessa forma, seriam aqueles estabelecimentos que somente tenham os créditos. Em relação a esse ponto, eu entendo que ela deveria ter realmente atendido toda a intimação, né? E, a despeito dessa constatação, a análise dos documentos juntados posteriormente com os argumentos na origem é esforço inócuo diante da natureza dos créditos pleiteados. Então, eu realmente entendo que ela deveria ter cumprido integralmente a intimação ou feito algum esclarecimento fiscal. De qualquer forma, ainda que a gente acolhesse os documentos que foram trazidos depois, que são os arquivos dos outros, mesmo assim, seria inócuo aqui no caso, porque ele está pedindo insumo de atividade varejista, né? Bom, nesse caso, embora ela tenha apresentado documentos temporâneos, eu entendo que não há nenhum saneamento a ser feito nos autos, nenhuma diligência, nem nada. E a minha conclusão nesse ponto é negar provimento ao pedido de análise dos documentos que sustentariam os créditos, bem como a conversão do julgamento em diligência, em virtude da natureza desses insumos, que tem creditamento vedado expressamente na legislação de referência. Passando especificamente aos créditos listados, a atividade da Petrobahia é o comércio atacadista de álcool carburante, diesel, gasolina e demais derivados do petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos monofásicos, tem saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero. Recorrente requer o aproveitamento desses créditos com base no artigo 17 da Lei 11.033. Além disso, ela sustenta de forma genérica que todos esses combustíveis são essenciais. É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista. Resta claro que a recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de bens. Por outro lado, não houve prestação de serviço que permitisse a tomada de crédito a título de insumos. Ressalto que a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para varejistas. Logo, não há sequer ou essencialidade desses insumos diante da premissa básica da proibição da atividade. Aí eu falo que o STJ, ao definir a essencialidade, ela não ampliou as hipóteses legais do crédito de insumo, né? Então, o artigo 17 da Lei 11.033, ele permite para o regime não cumulativo das contribuições a manutenção dos créditos vinculados a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência. Entretanto, a possibilidade de tal dispositivo confere ao contribuinte o direito de manter créditos vinculados às receitas
de vendas com suspensão, isenção alíquota zero e não incidência, exclusivamente para os créditos legalmente autorizados. Então, não cabe aplicação no caso do crédito a título de insumo para a empresa varejista de produtos monofásicos ainda, né? Então, né, eu entendo que não há possibilidade de reconhecimento desses créditos. E, por fim, em relação à aplicação da taxa Selic, eu ainda estou vinculada à súmula 125, salvo o melhor juízo. Então, voto por negar provimento recurso voluntário. Essa é a conclusão, presidente. Muito obrigada, doutora. Então, a proposta do item 209 é negar provimento a recurso voluntário. Doutora Ari? Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos a sessão da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021. Eu peço, por favor, que o apoio interrompa a gravação.